Meus queridos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês em relação ao metabolismo de carboidrato. Carboidrato aí que é tão apedrejado, né, nessa geração carbofóbica que a ciência está passando por ela, mas vale a pena a gente que tem um certo grau de conhecimento, né, pouco que eu tenho, mas que eu gosto de compartilhar, chamar atenção para alguns detalhes. Hoje nós vivemos numa geração que as pessoas tomam muito medicamento. Eu vejo isso em consultório. Cada 10 pacientes, 9 estão tomando um medicamento. Muitos deles estão relacionados a moduladores de neurotransmissores aí, né? Depressão, insônia e por aí vai. E a grande questão é a gente entender o seguinte: como é que é o metabolismo desse fármaco dentro do organismo? Muitos medicamentos ele tem ação do sistema nervoso central, né? Eu estou falando do sistema nervoso central, mas pode ser de outros mecanismos também, tá? A via que eu vou passar aqui, elas são muito comuns, elas são muito parecidas. E aí o paciente ele pode estar tomando uma medicação, o medicamento, uma vez que ele faz o seu efeito, por exemplo, a nível do sistema nervoso, ele tem que ser eliminado do corpo pelo processo chamado detox, né? Os fármacos eles sofrem ação das enzimas do citocromo 450, CYP450, por via de hidroxilação, de uma forma em que eles percam a ação dele. Por isso que o medicamento ele tem que ser tomado novamente. Mas o que fazer desse resíduo que já não serve mais? Como é que o fígado lida com esse processo de tirar essa substância, que muitas vezes já pode ser vista como um xenobiótico, porque é um corpo estranho, uma vez que perdeu a função? Como é que o corpo lida com isso? Ele vai fazer o processo de conjugação. E muitas vezes nesse processo de conjugação existem várias enzimas que vão trabalhar com isso. Eu quero salientar aqui um processo, que é o processo do ácido glicurônico. O ácido glicurônico, que é um derivado da glicose, tá? Ele entra na formação lá do metabolismo do carboidrato, da glicose. Ele é um excelente conjugador de xenobiótico, fazendo com que esse xenobiótico se polarize, ou seja, ele se afine melhor com a água para ir para a via excretora renal, né, e sair na urina. Esse ácido glicurônico ele é um potente agente de conjugação na via da detox com xenobiótico. Ele é derivado do carboidrato. Quando a gente vai pegar o processo de glicoronidação, existe lá as glicoroniltransferases, que são as enzimas que transferem esse ácido glicurônico. Há todo um suporte enzimático para isso. Essas enzimas que fazem essas vias, né, glicoroniltransferases, elas pegam o ácido glicurônico, que está na forma de UDP, uridina difosfato glicurônica, que é a forma estável desse ácido glicurônico, e transfere esse ácido glicurônico para o xenobiótico. É como se, deixa eu dar um exemplo aqui, ó, pega isso aqui, ó. Aqui está o xenobiótico, tá? Esse xenobiótico é o resíduo da droga que não tem mais utilidade nenhuma no corpo. Inclusive, ele pode causar reações adversas. Tudo bem? A glicoroniltransferase, ela pega o ácido glicurônico na forma de UDP, glicoronato, e coloca o ácido glicurônico aqui junto com o xenobiótico. Dessa maneira, isso torna esse xenobiótico polar, ou seja, solúvel em água. Porque então ele era apolar, ele era solúvel em gordura. E quando o composto é solúvel em gordura, ele vai ficar no nosso tecido adiposo, ele vai ficar nas nossas camadas gordurosas, no meio onde tem gordura. Ficando polar, o que acontece? Ele vai se solubilizar em água e vai seguir a via de excreção. A função da conjugação é exatamente isso. E onde eu vou fazer o apontamento aqui? Isso vem do metabolismo de carboidrato. A glucuronidação ou glicoronidação é um processo muito potente para a retirada de compostos tóxicos no nosso organismo. E aí você pega esse paciente que está fazendo uma dieta com muita restrição de carboidrato, que é mega comum. Quando a gente vem aqui, bota a cara aqui na lente para falar mal dessas dietas que fazem restrição de carboidrato, não é só a questão estética, não é só a questão... Todo mundo sabe que retirar carboidrato, diminuir carboidrato, tem um efeito da retenção, da desidratação, que dá aquele efeito numérico na balança maravilhoso. Isso aí já é um papo que já está saturado. Eu estou indo além, eu estou indo na questão ética da gente pensar no paciente, né, que toma medicação e que você, por um erro dietético, por um descompromisso dietético, por uma modinha, retirar ou reduzir demais o carboidrato desse paciente, você pode estar sim comprometendo a via de detox
de desintoxicação desse paciente, fazendo com que metabólicos indesejáveis permaneçam por mais tempo no corpo desse paciente. Isso é compromisso sério. Então, quando a gente vem aqui falar da importância de carboidrato, não é falar só da função de ATP, que a gente já sabe muito bem que é o básico, e que tem muita gente doida aí que não lembra disso, mas é falar também do compromisso que o carboidrato tem na função de detoxificação, de desintoxicação de xenobiótico via ácido glicurônico. Tudo bem? Valeu!